Trump pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma trégua nos ataques contra Kiev até o dia 1º de fevereiro. O presidente disse que fez o pedido devido ao frio extremo na Ucrânia. Já o Irã, disse que o objetivo da trégua é criar condições favoráveis. Já o Kremlin, a gente acaba confundindo, são tantos assuntos internacionais, mas o Kremlin diz que o objetivo é justamente favorecer as negociações pelo fim da guerra, que já dura quase 4 anos. Como é que andam essas tratativas intermediadas pelos Estados Unidos? Marina, uma próxima rodada de negociações é marcada para esse domingo em Abu Dhabi. O Volodymyr Zelensky, segundo colegas jornalistas, teria dito hoje que talvez essa data mude. O Sérgio Uth, que está lá na Ucrânia, pode confirmar isso para a gente. Daqui de Washington, o que eu posso relatar é que 2 enviados aqui da Casa Branca não vão fazer parte da próxima rodada de negociações. Um é o Steve Witkoff, que tem sido enviado com frequência para aquela região, conversa muito diretamente com o Vladimir Putin, e também o genro do presidente Trump, o Jared Kushner, que também integra sempre essas negociações. Eles não estarão presentes, isso também foi perguntado ao presidente Trump por uma colega hoje no Salão Oval, se as negociações vão progredir sem a presença desses 2 enviados da Casa Branca, e o presidente Trump respondeu que ele acredita que há uma chance, sim, de negociações. Ele também disse que o Zelensky e o Putin se odeiam, e isso faz com que a resolução desse conflito fique muito mais difícil, mas que ainda assim ele está confiante em que algo bom ou que algum progresso seja feito. Então, do lado de cá, o que eu posso relatar é que as conversas deveriam acontecer no domingo sem a presença desses 2 enviados, aqui da Casa Branca, mas com alguma participação aqui dos Estados Unidos. Marina. Patrícia Vasconcelos, muito obrigada pela sua participação, trazendo, portanto, as notícias de destaque direto da Casa Branca. Um bom fim de semana, Patrícia. Boa noite. E agora nós vamos direto para a Ucrânia, onde está o nosso correspondente Sérgio Uth. Donald Trump diz que Putin concordou em não atacar Kiev durante os dias de frio extremo na Ucrânia. Sérgio, como é que a população ucraniana recebeu a notícia? Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. São 11h40 da noite aqui na Ucrânia. O toque de recolher começou, inclusive, às 11 da noite aqui em Kiev. A partir de 11 da noite, portanto, ninguém pode ter na rua. Se alguém for parado na rua pela polícia, precisa justificar para a polícia por que está na rua nesse horário. Sobre a sua pergunta, o presidente Donald Trump tinha anunciado que fez um acordo ali com Putin para que não houvesse ataques à infraestrutura de energia, não ataques a outros alvos, mas apenas à infraestrutura de energia por uma semana aqui na Ucrânia, em Kiev e em outras grandes cidades. Hoje, o Kremlin disse que não era bem assim, avisou que, na verdade, o que o Trump tinha pedido era até o próximo domingo, portanto, até esse domingo. E no início da noite dessa sexta-feira, o Kremlin confirmou que, de fato, o presidente Putin aceitou essa trégua bem específica de ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia até o próximo domingo. E a Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia faria o mesmo, não atacaria estações de petróleo, principalmente da Rússia, até o próximo domingo. A população, claro, encara com muita desconfiança, porque há muita desconfiança em relação a esses 2 líderes. Tanto com o Putin, tanto com o presidente Vladimir Putin, por motivos óbvios, quanto com o presidente Donald Trump, por conta dessa posição dele de pressionar a Ucrânia a fazer um acordo, inclusive entregando parte do território ucraniano, Marina e Celso. Ô Sérgio, você informou aí o horário em Kiev, a capital ucraniana, mas não disse qual a temperatura que você está enfrentando aí.
Pois é, Celso, está muito, muito frio. Não sei se vocês conseguem perceber, está nevando um pouco agora, uma neve não muito forte, mas está nevando. E a temperatura aqui no termômetro agora são 12 graus negativos e a sensação térmica de 19 graus abaixo de zero. Isso é muito frio, é um frio muito intenso e ainda pior, isso piora ainda mais a situação, porque há mais de 500 mil de pessoas só aqui em Kiev, sem aquecimento, sem energia. Hoje eu conversei com várias pessoas e várias delas me disseram, olha, eu tô sem apenas com 5 horas de energia por dia em casa, estou com 4 horas de energia em casa, estou dormindo com roupas, cobertores, todos os cobertores que eu tenho em casa. A situação é muito crítica. Tem gente que nem isso tem, que não tem energia nenhuma durante o dia. Portanto, é uma crise humanitária que está em curso aqui nessa cidade, porque se vocês imaginam, 20 graus, a sensação de quase 20 graus negativos. Eu estou aqui a menos de 1 minuto falando com vocês aqui nessa temperatura e já está muito frio. Vocês imaginam para quem tem que enfrentar isso todos os dias, várias horas ao dia, às vezes 24 horas ao dia. É bem difícil. Portanto, esse acordo que surgiu nos bastidores foi para aliviar um pouco a situação de centenas de milhares de pessoas que estão sem energia e, portanto, sem aquecimento. Sérgio, você citou aí o toque de recolher, falou sobre a questão do frio, e aí eu reforço que a fala de Donald Trump sobre esse acordo, né, de uma trégua nos ataques foi justamente por conta do frio. Muita gente tem dito que Putin tem usado o frio como uma arma, né, nessa guerra, justamente pelo que você vem explicando. Ele ataca usinas que acabam deixando as pessoas, moradores, sem energia elétrica. E aí não tem aquecedor, não tem como esquentar uma água. Como é que fica essa situação? Pois é, Marina, não tem aquecedor, não tem como esquentar uma água para fazer um café, um chá, não tem como ter comida quente, limita muito, muito mesmo, a vida das pessoas. Eu cheguei aqui à Ucrânia 2 dias atrás e todas as vezes que eu ando pela cidade, assim, há o barulho dos geradores, há muitos geradores pela cidade. Geralmente, onde tem luz, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, há pouca iluminação da cidade em si, iluminação pública. As luzes que a gente vê são de prédios, e nesses prédios, que é o caso do hotel onde eu estou, por exemplo, são luzes, energia gerada por aquecedores. E não é todo mundo que tem condição de ter aquecedor. Portanto, tem bairros inteiros aqui que estão sem energia e que a prefeitura, instituições organizaram tendas, barracas, para que as suas pessoas possam descer dos seus apartamentos, ir até as barracas para carregar telefones, enfim, carregar algum aparelho elétrico, mas, acima de tudo, se aquecer um pouco. Então, essa é a situação de uma cidade que tem 3 milhões e meio de habitantes e mais de 600 mil estão, nesse momento, sem energia 24 horas por dia. Portanto, é uma maneira que a Rússia escolheu de pressionar a população civil para que haja uma pressão sobre o governo da Ucrânia. E atacar infraestrutura civil, de acordo com as leis internacionais, é um crime de guerra. É um crime de guerra muito claro. Portanto, o que a Rússia fez nesses últimos dias foi nada mais, nada menos do que dizer, ok, nesses dias, pelo menos até domingo, nós não vamos fazer isso mais. É o registro de uma incoerência, né, Sérgio? A Ucrânia tem a maior usina nuclear da Europa, Zaporizhzhia, que está inoperante e, inclusive, corre risco, né? Porque ela precisa de energia e de água para combater uma possível explosão, né, de radiação. Incrível. E, paralelamente a isso, países europeus estão mandando geradores portáteis, principalmente para hospitais e abrigos, né? Exato, tem 2 pontos excelentes aí, Celso. Um deles, o problema não é só de energia, é de água também. Há um problema de abastecimento de água, porque além da infraestrutura de energia, a infraestrutura de água também está sendo bombardeada. Foi muito bombardeada nos últimos dias. Aqui nesse hotel onde eu estou, inclusive, tem um pedido de desculpas para os hóspedes pela qualidade da água por conta desses bombardeios que estão acontecendo. Outro ponto também muito importante que você colocou.
a usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa e é um dos pontos colocados nesse acordo proposto pelos ucranianos. Hoje, inclusive, o presidente Volodymyr Zelensky disse o seguinte: olha, nós não concordamos de forma alguma em ceder territórios para os russos, porque os russos pedem isso, territórios que não conquistaram, que não invadiram, eles querem parte do território de Donetsk. E dois, sobre a usina que você citou, a usina nuclear de Zaporizhia, que foi tomada pelos russos em 2022, e os ucranianos querem ter controle sobre essa usina para que haja um acordo de paz. Os russos não admitem. Então, estão aí dois pontos importantíssimos na discussão de um processo, de um plano para o fim desse conflito, Celso. Sérgio, muito obrigado. Desculpe colocá-lo numa temperatura de menos 12 graus, mas são informações importantes aqui para o nosso jornal. Muito obrigado. Vá se abrigar. Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite.